está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Do Jornal e Amigos, hoje com a presença do nosso amigo Roque e o grande jornalista Moacir Custódio, eclético. Vamos falar um pouquinho agora da final da Sul-Americana, que acontecerá nessa quarta-feira entre Flamengo e Independiente. Primeiro jogo, vitória do Independiente 2-1, e nesta quarta, o jogo de volta no Maracanã. Meu caro Moacir, o que você acha desse jogo? Você acha que o Flamengo reverte o placar? O Independiente ganhou por 2-1 de virada lá na Argentina, né? A Avellaneda, como se fala isso? Alvejaneda, lá no estádio do Independiente da Argentina. O Independiente que é 7 vezes campeão da Libertadores da América. Recordista. Recordista, 7 vezes. Tá certo que também o Santos deixou de disputar várias taças Libertadores da América na década de 60, porque a diretoria do Santos preferia jogar no exterior, fazia amistosos lá, e o Santos deixou de disputar 5 Libertadores da América, e talvez naquele tempo de Pelé e companhia pudesse... Com certeza levaria no mínimo 4. Exatamente. Mas eu acho que o resultado de 2-1 para o Independiente lá na Argentina foi muito ruim para o Flamengo. No Maracanã, o Flamengo corre o risco, porque o Independiente vai jogar por um empate, se fechar, né? Vai se fechar na defesa. Eu acho que, na minha opinião, o Independiente vai ganhar essa Sul-Americana. Então será um grande jogo, o grande clássico do futebol sul-americano. E meu caro Moacir, né? Essa do Guerreiro, né? Que foi suspenso por 1 ano. Lógico que o Flamengo pode recorrer. E uma perda muito grande para o Flamengo, um grande centroavante, pode ficar fora da Copa do Mundo. O que você achou dessa situação? Ele foi enquadrado na lei antidoping, né, pela FIFA. Teve um exame, depois teve a contraprova e ele foi comprovado que ele realmente jogou dopado. Foi suspenso por 1 ano, deverá ficar fora da Copa. Já estava suspenso das partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e é uma pena, porque é um bom jogador, um centroavante goleador. Não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Porque sempre tem no futebol brasileiro tem essa coisa, na lei antidoping. Qualquer remédio, qualquer substância que o jogador absorve está enquadrado na lei antidoping. Ele deverá ficar fora da Copa do Mundo, ele que jogaria pela seleção do Peru, que classificou depois de muito tempo, né? Então é lamentável, né? Um jogador de talentoso. É lamentável que isso aconteceu, mas segundo eu observei, ele realmente foi enquadrado na lei antidoping e foi suspenso por 1 ano pela FIFA. Por 1 ano o Flamengo pode recorrer, né? E é uma notícia desagradável, porque o Guerreiro, um grande jogador, foi ídolo do Corinthians, marcou o gol da final mundial Interclubes contra o Chelsea, 1-0, né? E falando em mundial, neste dia 12 aqui, terça-feira, o Grêmio enfrenta o Pachuca do México pela Mundial Interclubes, meu caro Moacir. O que você acha desse jogo? Você acha que o Grêmio, e na outra semifinal temos Al Jazeera e Real Madrid, né? Você acha que o Grêmio passa pelo Pachuca? Acho que sim. O Grêmio tem na minha opinião, Espina, o melhor time do futebol brasileiro atualmente é o Grêmio. Ele passa pelo Pachuca do México, sim, e deverá encarar o Real Madrid na final do Mundial, que vai ser realizado lá no Oriente Médio, né? Abu Dhabi. Emirados Árabes. Abu Dhabi. Eita, nominho. E o Real Madrid vai pegar o Al Jazeera, o Real Madrid que desembarcou ontem à noite completinho, né? Então esperamos aí ter essa grande final entre Real Madrid e Grêmio, né? E para falar do Jean, o Jean era filho daquele antigo Jean Fernandes, que jogou pelo Bahia também, jogou pelo Vitória, Guarani, Ponte Preta, né? Então é o filho dele aí que o São Paulo pretende contratar. E outra notícia, o meu caro Moacir, do Conca, né? O Conca, jogador a peso de ouro que estava no Fluminense, foi pro futebol chinês a peso de ouro. O Flamengo contratou, ficou encostado.
jogou somente 27 minutos e tá voltando pro futebol chinês, pro Xangai. Essa passagem do Conca aqui pelo Flamengo foi decepcionante, né, Moacir? Ele fez uma boa temporada pelo Fluminense, né? Fluminense, onde se destacou como grande jogador do Fluminense, depois foi para o exterior, retornou ao Flamengo, contratado a peso de ouro, não se deu bem no Flamengo e está indo para a China. Como lá na China ninguém vê, então talvez dê certo. Alguns até que são vistos, como o Paulinho, né? Acabou retomando a posição na seleção, agora está no Barcelona. Muitos times atrás do Ricardo Goulart, né? Meio atacante do Cruzeiro, né? Vários times interessados. Você acha que o Ricardo Goulart vai deixar os milhões lá na China para vir jogar em algum time brasileiro como o Cruzeiro? Até o Palmeiras fala-se no Palmeiras. Acredita nisso aí, você? O Ricardo Goulart também foi outro jogador que se destacou muito no Cruzeiro, né? No Cruzeiro de Belo Horizonte, depois foi para a China. Deve voltar com uma conta bancária bastante recheada, como fazem todos os grandes jogadores que vão para o exterior, e depois retornam para o Brasil para fazer turismo. Eu não acredito muito nesse jogador, não. Então, e temos uma informação aqui também, né, que a gente informar o automobilismo, o Stock Car, o Daniel Serra aí, título inédito, ontem foi vencedor da Stock Car, disputado aqui no Interlagos, né? Queria dar um resultado aqui também, Moacir, da Copa. Quem ganhou a Stock Car? Já que Daniel Serra, Daniel filho Serra. Do Chico Serra, antigo automobilista. Dá uma informação aqui referente à Copa Anhanguera Master 50, que ocorreu a 10ª Copa. Semifinal, Flamengo da Vila Maria 2, Inajar de Souza 3 e Buti do Tremembé 3, São Bento 0. Haverá final entre Inajar de Souza, do meu amigo Magrão, contra o Buti. E uma outra informação, o Manchester City acabou vencendo o Manchester United ontem, né? O Guardiola dando outro pau no Mourinho, né? Mourinho tá sendo freguês do Guardiola, né, Moacir? Esse foi um clássico do futebol inglês, né? Manchester City e Manchester United, clássico lá do futebol inglês da cidade de Manchester. Jogo muito importante, eu assisti. Quem ganhou mesmo, Espina? Manchester City 2-1. 2-1. Manchester City é onde está o Gabriel de Jesus, centroavante. E no United está o Gabriel Jesus, joga no Manchester City, né? Exatamente. E o Manchester United foi o último campeão inglês. Foi um clássico lá da cidade de Manchester, na Inglaterra. Foi um bom jogo, clássico londrino, para todo mundo ver aqui no Brasil, já que nós estamos aqui numa temporada sem futebol aqui no Brasil. Então, e outra informação, né, diz que o médio volante do Grêmio, o Arthur, né, Moacir, tá indo pro Barcelona. O Arthur, um grande jogador. O Arthur parece um pouco Iniesta, o Xavi, né? Grande promessa do futebol brasileiro, que eu acredito que vá pra Copa, vai ser convocado aí de última hora. Tem visto o Arthur jogar? O que você acha disso, Moacir? Bom jogador, ótimo jogador. Ele foi inclusive eleito como o melhor jogador na posição dele pelo troféu Mesa Redonda da TV Gazeta e também pelo troféu da revista Placar, troféu Bola de Ouro da revista Placar. É um ótimo jogador e deve fazer falta pro Grêmio, sim. E nesse primeiro jogo contra o Pachuca ele não deve jogar um grande desfalque aí pro Grêmio, né? Não deve jogar, é um dos desfalques que o Grêmio tem para essa final de temporada. O Grêmio que disputa o Mundial Interclube. Aliás, no futebol brasileiro, existem 2 times tricampeões do Mundial. Um é o Santos Futebol Clube e o outro é o São Paulo Futebol Clube. E o Grêmio vai agora partir para o seu bicampeonato se vencer na final. Espero que dê Grêmio e Real Madrid. Se vencer, o Grêmio será o time 2 vezes campeão mundial Interclubes. E o Grêmio que não terá uma... Se bem que o Real Madrid, a fase do Real Madrid talvez não seja a das melhores, né? E eu acho que este momento é o momento certo para pegar o Real Madrid, né, Moacir? Apesar que o Real Madrid tem um time forte, não leva muito a sério esse Mundial Interclube, mas tem o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que faz muita diferença lá no Real Madrid, viu? Eu acho que o Grêmio não vai ter vida fácil, não. E o Real Madrid está indo completinho com os brasileiros, todos vão jogar. Cristiano Ronaldo chegou com tudo, né? Que é mais um título pro Real.
E tem o Casemiro lá também, né? Jogando muito, Marcelo, Casemiro. O São Paulo não soube aproveitar o Casemiro aqui, revelado pelo São Paulo Futebol Clube aqui no Brasil. E o Casemiro hoje é titular absoluto do Real Madrid. O Zidane caiu o Casemiro caiu na graça do Zidane e o Zidane fez o Casemiro jogar como nunca aqui, né? E a gente tem que informar também que o Bruno Silva do Botafogo, né? Tá chegando ao Cruzeiro. Um grande jogador, talvez o melhor jogador do Botafogo nessa temporada, né? O que você acha dele, Moacir? É um bom jogador, sim, não é um craque, né? Porque quando a gente fala em craque, Espina, a gente lembra de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Bruno Silva. Eu acho que no futebol brasileiro, Espina, tem muito Bruno jogando no futebol brasileiro, é por isso que não tá tão boa coisa assim. Falando, né, em craques, futebol brasileiro, realmente, o único craque, na minha modesta opinião, é o Neymar. Jogador alto nível. Agora, craque, tá extinto, né? Você vê que, eu não sei se você assistiu ontem ao Mesa Redonda, o Hernani do São Paulo foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. Hernani. Ele tá certo que ele deu uma arrumadinha no São Paulo, mas craque. Eu acho que é um bom jogador, né? Craque mesmo é o Roque Fernandes. A palavra craque está extinta, né? Acho que craque mesmo é só o nosso Neymar. O Neymar tá passando uma fase agora no Paris Saint-Germain, né? No PSG. Ele foi a maior negociação do futebol mundial na história. Saiu do Barcelona e foi pro PSG. É um craque, sim, revelado pelo Santos Futebol Clube, diga-se de passagem, e que saiu pela porta dos fundos lá do Santos, mas é um craque também que já está quase encerrando a carreira, apesar de ter apenas 24 anos de idade. Nossa, encerrando ainda tem muita linha, vai disputar acho que no mínimo mais 2 Copas aí, ele que é de Mogi aqui, né, Moacir? Mogi das Cruzes. E um jogador alto nível, teve aquela picuinha no começo com o Cavani, né? Mas ele acabou vencendo no braço de ferro, é o batedor oficial dos pênaltis no PSG, que perdeu a sua invencibilidade do campeonato francês na penúltima rodada aí, né? O Neymar foi revelado pelo União Mogi das Cruzes, União de Mogi. O ex-presidente do União, Senerito Souza, falecido, levou o Neymar para o Santos Futebol Clube com 12 anos de idade, e lá ele se revelou, se destacou a partir das categorias de base do Santos e se tornou o melhor jogador da história do futebol brasileiro na atual temporada, né? Porque não se pode comparar o Neymar com o Pelé, nem com outros jogadores que o Santos revelou. Você acha que o Neymar, na seleção de todos os tempos do Santos, dos melhores jogadores, ele entra na seleção? Não entra. Na minha opinião, não entra. Na minha opinião, qual que é o seu... O Neymar jogaria na mesma posição do Mengalvio, camisa 8. Certo. O Mengalvio foi muito mais jogador do que o Neymar. O Neymar foi, na história do Santos, um dos melhores, mas não o melhor. Melhor, sem dúvida nenhuma, o Pelé. A gente até tira da contagem. Depois do Pelé, quem que você acha que foi o segundo melhor jogador do Santos de toda a história? Ó, você é santista, moça, que te peguei aqui, hein? Depois do Pelé, eu acho que foi no passado, foi o jogador Coutinho. Não, de todos os tempos. De todos os tempos, Coutinho. Você acha o Coutinho depois do Pelé? Depois do Pelé. Mas o Coutinho não era só bom dentro da área? Era bom dentro da área e... tinha qualidade para jogar fora? Era artilheiro. No Santos Futebol Clube, o Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube. Primeiro segundo o Pelé, o Pepe, né? Segundo o Pepe e terceiro o Coutinho. O Coutinho fez 312 gols no Santos. O Pepe 405 e o Pelé 1.273. Então, na história do Santos Futebol Clube, depois do Pelé, eu acho que o Coutinho foi o melhor jogador. Qual jogador da atualidade chuta igual o Pepe? Hoje não se encontra o Espina. Não se encontra. Não vejo nenhum jogador. O Pepe foi chamado como Canhão da Vila Belmiro. Canhão da Vila Belmiro, jogava na ponta esquerda, fez 405 gols, como disse, e ninguém chuta tão forte como o Pepe
chutava e fazia gols de fora da área, inclusive batendo falta. E eu acho que hoje em dia o único que se aproximou do Pepe, que já não joga mais, é o Éder, que jogou na seleção brasileira e no Atlético Mineiro. Esse chutava forte também, mas atualmente não vejo ninguém. E o Nelinho não chutava mais forte? Nelinho também, Nelinho chutava forte. O Rivelino também chutava forte, né? O Rivelino chutava forte e bem colocado. Na minha opinião, o Rivelino, bom que você tocou nesse assunto, o Rivelino foi o segundo maior jogador que eu, Moacir Custódio, vi jogar. Rivelino. Não só chutava forte, como driblava muito bem. Ele tinha um drible chamado elástico. Você sabe com quem ele aprendeu esse elástico? Com você. Não, comigo. Ele aprendeu com o Sérgio Echigo, um japonês que jogava no Corinthians, depois foi para o Japão. Esse japonês é o criador do elástico, onde o Rivelino se aperfeiçoou, ficou marcado, né, como o rei do elástico. E você falou muito bem, para mim, tirando o Pelé, para mim o futebol brasileiro, dos que eu vi jogar, é Pelé, Rivelino, Zico, depois vem os outros, na minha opinião. E o Rivelino, maior jogador do Corinthians, não é o maior ídolo porque não ganhou praticamente nada, né? Mas em questão de futebol, a essência da bola, o Rivelino para mim é o maior jogador do Corinthians e o segundo melhor jogador que eu vi jogar depois do Pelé. O Rivelino foi praticamente expulso do Corinthians, né? Exatamente, depois foi pro Fluminense, né? Depois do Campeonato Paulista de 1974, que o Corinthians perdeu pro São Paulo. Palmeiras 1-0, gol do Ronaldo. Gol do Ronaldo, impedido, diga-se de passagem. E foi praticamente expulso do Corinthians. Ele foi revelado pelo Corinthians dos anos 1960, 65. Era jogador de futebol de salão. Jogava muita bola, depois foi pro Fluminense. E na primeira partida que ele fez pro Fluminense, o Fluminense ganhou de 5 do Corinthians. O Fluminense ganhou aqui no Pacaembu 2-1, o Rivelino fez um gol. Depois o Fluminense ganhou lá de 4-1, o Rivelino fez 3 gols. Exatamente. E nesse jogo estreou o goleiro no Corinthians, que era aqui de São Miguel, Paulo Rogério. Paulo Rogério, sim. Né? Que depois jogou pro Londrina, teve um problema físico, né? Foi pro Londrina, um grande goleiro, amigo da gente aí, né? E o Roberto Rivelino era chamado de Curió, porque ele gostava muito de criar passarinho. Até hoje, né, Moacir? O Rivelino cria bastante passarinho. E hoje o Rivelino é comentarista do Cartão Verde da TV Cultura de São Paulo. Certo, e também no programa da Esporte Interativo. Ele faz um programa com o Zico. Na Esporte Interativo, sim. Exatamente, ele faz um programa lá, craques, feras, não sei o que. Zico. Mas e Rivelino. Você falou que, na sua opinião, o Rivelino, o Zico foi o terceiro melhor jogador da história do Brasil. E eu não concordo, porque eu acho que depois do Pelé, depois do Rivelino, o Tostão, sim, foi o grande jogador da história do futebol brasileiro. O Tostão, campeão mundial pela seleção brasileira em 1970. Jogador do Cruzeiro, né? O único time que batia o Santos no auge era o Cruzeiro Tostão, né? Na época dos anos 1960, o único time que enfrentava o Santos e ganhava de vez em quando, né? Era o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Wilson Piazza, Zé Carlos. É um grande time. E o Botafogo do Rio de Janeiro também fazia parte daquele esquema de ganhar do Santos de vez em quando. De vez em quando, Garrincha. E o Palmeiras aqui de São Paulo. Academia, também, né? De vez em quando ganhava do Santos também, que tinha um bom time. Mas só que o Corinthians do Roque Fernandes ficou... Tem um ouvinte aqui participando aqui. 11 anos sem ganhar do Santos. Alô, boa tarde, bom dia. Não, Espina, é que ligaram aqui o João Valdemar da Vila Cruçá, ele tá dizendo que vocês estão esquecendo do Branco, estão esquecendo da Maravilha, que em toda a sua carreira fez 926 gols. Não pasmem, 526 gols de cabeça. É isso? O Dadá Maravilha, o Beija-Flor, né? A gente não esqueceu não, é que a gente tá falando de tantos jogadores. O Branco ele deve ter citado aí como chutador, realmente chutava muito, como o Roberto Carlos chutava, né? E o Dadá Maravilha, que foi pra Copa do Mundo por causa do presidente da República na época, né? Que exigiu a presença do Dadá, né, Moacir? O Dario, que jogou no Atlético Mineiro, no Internacional, jogou no Flamengo também. Ele era não era um bom jogador, mas era um goleador. Fazia gol de tudo quanto é jeito. Dario, Dadá Maravilha. Beija-Flor, né? E a gente informar aqui que no próximo dia 17, no CDC Jardim Helena, do nosso amigo Marquinhos, haverá o jogo Amigos do Lira e Amigos do Paulo Marques a partir das 8h30 da manhã.
estaremos lá prestigiando amigos do Lira e amigos do Paulo Marques, que foi ex-jogador da Portuguesa de Esportes e outros times aí do interior, né? Ô Espina, já tá finalizando o programa, Toninho Teixeira, amigos do Toninho Teixeira, Zé Lopes aqui no estúdio prestigiando. E hoje o legado maior foi o lado esportivo, mas o programa Amigos do Toninho Teixeira terá variedades, não é isso, Moacir? Sim, teremos aqui no programa Toninho Teixeira e Amigos noticiário sobre a política, sobre o esporte, comandado pelo Espina, sobre a comunidade da região de Guarulhos e São Miguel Paulista, e estaremos sempre aqui passando essas informações. Falando em Guarulhos, daqui a pouco nós vamos visitar, vai inaugurar uma casa cultural dos indígenas em Guarulhos. Estaremos presentes. Muito legal, Roque. Beleza, então. Ô Marli, dá tempo de mandar um abraço pro Zé Lopes ou já tá no fim? Tá no fim, então um abraço, Zé Lopes. Muito obrigado pela presença aqui, que é um grande amigo também do Toninho Teixeira. Então até amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 da manhã, das 6 às 8, na Rádio Cumbi KM, Toninho do Jornal e Amigos. Até amanhã. Pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.